Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 2. Glória a Deus. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: todavia, como está escrito, os olhos nenhum viu, nem ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aquele que ama. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Poder sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amanhã, terça-feira, tem culto de oração. Você que é obreiro da casa de Deus, não deixe de vir participar. Porque quando nós participamos da oração, nós estamos dizendo sim para toda a verdade que Deus nos diz. E na ocasião, nós estamos dando uma aula para obreiros e você vai estar aprendendo, ok? Eu queria aqui, antes de começar, esse mês nós estamos vivendo um mês que eu intitulei Sendo Governado pelo Espírito, o Espírito Santo. E tudo que nós precisamos hoje é sermos orientados e guiados por Deus através de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. De antemão, eu tenho planejado aí, só falado com o Hildo sobre um culto de homens, para a gente fazer um culto de homens. E eu queria ver aí uma data para a gente fazer um culto, uma reunião de homens com os homens da igreja, tá? Ainda esse mês, ou no início de outubro, primeiro sábado, talvez, ok? E eu queria também ver com Nélia, Marquinhos, se tem como a gente fazer um culto de casais no segundo sábado de outubro. Se tem alguma agenda, algum compromisso, segundo sábado de outubro. Dê uma olhada, tá? Para eu avisar, para a gente avisar lá o bispo Roberto e o bispo Etienete, para a gente não deixar esfriar. Teve os casais de uma outra denominação que perguntou para mim porque eu não convidei. Eu disse: eu não tive como convidar, que na ocasião eu não estava, para eu fazê-los participar. Amém? Deixa eu ver mais um aviso que por acaso estou esquecendo. Quarta-feira nós começamos uma escola de vencedor. E eu queria que você se esforçasse para estar na quarta-feira. Na sexta-feira, nós queremos trabalhar o mês inteiro falando sobre o poder do Espírito Santo. Queria que você se preocupasse com isso, para poder estar conosco, participando, vai ser muito bom para você.
Estou dando alguns avisos para ficar mais fácil. Tem um trabalho que nós vamos fazer, que vai ter o aniversário, esquecendo, não lembrei. Vai ter o aniversário dia 19 de outubro, tá? E a nossa irmã Maria José e o seu esposo, vai ser o aniversário de Milena, né, Milena? Vai ser a festa do debutante, 19 de outubro. Quem vai participar, você precisa procurar a irmã. Eu estou com o meu aqui já. Vamos lá. O meu está na Bíblia aqui. Procurar a irmã Maria. Procurar a irmã Maria José para pegar o seu convite, dizer quantas pessoas vão participar, para você poder estar lá conosco. Vai ser às 21 horas, aqui mesmo no bairro São Judas, né? Eu passo sempre ali em frente dessa casa de festa. O endereço é Rua Frei Eustáquio 300, São Judas. Então você não esqueça de pegar o seu convite, tá? De ver quantas pessoas você vai levar. E também não esqueça de comprar um presente. A gente gosta de comer, mas parece que a gente não gosta de presentear, né? Não esqueça de levar um presente, tá? Toda a igreja está convidada. Então você não tem como amanhã dizer bem assim: mas eu não fui convidado, ninguém me avisou. Tá tudo dado aviso, né? Domingo está todo mundo aqui. Então quem vai participar, por favor, não deixe de procurar a nossa irmã Maria José para você pegar com ela o seu convite. Senão você vai chegar lá e vai ser barrado no baile, né? Porque só entra com convite. Mas eu sou da igreja. Não, você não tem um convite, você não entra. Aí depois vai ficar barrado no baile dizendo: o que foi que aconteceu? Nada, você só não tinha um convite. A mesma coisa é o céu ninguém entra sem convite. E o único convite para entrar no céu é o Espírito de Deus. Por isso que Paulo ele escreve dizendo bem assim: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E aí ele diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Não existe riqueza maior na vida do homem do que receber as revelações de Deus. Moisés disse uma certa vez que as coisas que Deus revelou é para o homem, mas aqueles não revelou é para a glória dele. E quando nós vimos Deus trazendo uma palavra que me parece meio contraditória, mas parece que Ele está chamando a nossa alma. Ele diz o seguinte: olha, o seu coração não desejou, os seus olhos não viram o que Deus preparou para você. Só que Ele põe lá uma chave, Ele diz: para aqueles que andam no Espírito, ou que o Espírito de Deus revela. E toda vez que a gente vai fazer algo para Deus, a gente tem que esperar de Deus uma orientação, algo que o nosso coração ainda não viu, algo que a gente ainda não percebeu. Nós precisamos perceber que os nossos olhos nem sempre estão diante daquilo que Deus preparou para cada um de nós. De vez em quando a gente encontra um casal que diz: ele é minha alma gêmea. Na verdade foi amor à primeira vista. E com o passar do tempo, depois de viverem 30, 40 anos, eles decidem separar. Aí ele diz bem assim: não, mas foi Deus no início, mas depois. Às vezes nós, nos nossos olhos, está vendo coisas que não foi a que Deus preparou para nós. Às vezes nós estamos vendo tantas coisas que a nós seria importante, tantas oportunidades, que às vezes nós esquecemos que talvez os nossos olhos, o que Deus tem para nós, não é aquilo que os nossos olhos aparentemente estão tentando nos mostrar. De repente Deus tem para você uma vida melhor, uma casa melhor,
um lugar melhor para viver, Deus tem para você um carro melhor, Deus tem para você uma família melhor. Os teus olhos ainda, nem os teus desejos de coração chegou, mas Deus está providenciando isso. Por isso ele diz: o que não chegou ainda aos teus olhos, Deus está querendo revelar para você, se você andar em espírito. O que os teus olhos não viram, o que você sonha em ver acontecendo, o que você sonha em ter, o que você sonha em alcançar, que talvez é impossível para você, só chegará com o Espírito Santo. Então é importante que você aprenda a andar em espírito, porque tudo o que Deus escreveu é espiritual. Diga amém. Então eu vou repetir: tudo o que Deus escreveu é espiritual. Diga amém. Até Satanás é espiritual, até o infeliz é espiritual, porque ele é espírito, é um espírito que atormenta a vida dos outros. Então quando Deus escreve finança, é espiritual, não é carnal. Esses dias eu estava falando aqui com os obreiros, e eu queria ressaltar novamente para todos vocês, que o culto é feito com a participação de todos. Cada um tem que se esforçar para que Deus use quem está na frente, se sou eu, se é a Dona, se é a Bruna, se é Hildo, se é a irmã Natalina, ou qualquer um outro, a Solidade, ou qualquer um outro que venha pregar. Você tem que estar torcendo para que a palavra que ele vai pregar encontre o seu coração. Você tem que estar torcendo para dar certo. Você tem que torcer para que o culto seja o culto que você vai receber de Deus aquilo que Ele tem para você. Então, se tem alguém que está afim que o culto seja bom, tem que ser você. E aí você tem que começar a torcer, você tem que começar a prestar atenção, você tem que começar a orar em cima daquilo que está sendo dito. Você tem que começar a bem dizer. Eu até falei para Maria José que todas as vezes que nós vamos falar de oferta na igreja, as pessoas principais para começar a interceder pela finança da igreja são os tesoureiros da igreja. Eles têm que dizer: não, Senhor, é isso aí, o Senhor vai fazer, porque essa é a tua palavra. Se ele não se importa, então ele não pode nem exercer o cargo dele de tesoureiro, porque ninguém pode cuidar das coisas que são espirituais de Deus de forma carnal. Ninguém pode cuidar das coisas de Deus de forma aleatória ou de forma irresponsável. Então toda vez que a gente está fazendo culto, eu até disse para os obreiros que eles têm que estar ali na intercessão para que tudo aconteça segundo o que Deus quer que aconteça. Então, se a igreja não começar a entender que o culto é dele, que ele está dando um culto para Deus, e ele precisa estar fazendo com que esse culto dê certo, intercedendo, orando, observando, crendo, ele não vai ter um culto para Deus. Ele vai ter uma reunião que ele poderia ter em qualquer lugar, inclusive na associação de moradores. Porque se você está para receber ou para dar um culto a Deus, no mínimo você tem que ser participante, você tem que estar envolvido, vocês têm que estar pensando, tendo em vós os mesmos pensamentos que houve em Cristo, tendo em vós a mesma atitude que teve em Cristo. Quando Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, a Bíblia diz que eles ficaram em Jerusalém, no tabernáculo, envolvido com o mesmo sentido. Não havia outro sentido a não ser serem cheios do Espírito de Deus. Então você não vai conseguir alcançar o culto que Deus está querendo te dar se você não se envolver com esse culto, se você não participar, se você não entregar sua mente. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 10, capítulo 10, versículo 5, diz que levando cativo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus.
Então no culto você não pode deixar que pensamentos que atrapalham o conhecimento de Deus envolvam a sua vida e você fique disperso. Você não pode, porque se você fizer isso, você não cultuou a Deus. Você participou de uma reunião que não vai fazer nada na tua vida, de uma reunião que não vai gerar na tua vida nada. Pelo contrário, você está em pecado. Por que eu estou em pecado, apóstolo? Porque quem faz a obra de Deus relaxadamente está em pecado. É o que está lá em Ezequiel capítulo 48, versículo de número 10. Aqui eu falei o texto de Coríntios, e eu queria chamar a sua atenção para nós lermos juntos, se possível, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Todos acharam? Lucas capítulo 16, versículo de número 10, diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, e se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se a gente não consegue ser fiel nas coisas poucas que Deus tem colocado em nossas mãos, como Ele poderá nos dar as coisas que sonhamos, ou aquilo que nossos olhos ainda não viram? Se nós não conseguimos ser confiável naquilo que o mundo dá para você administrar o teu salário, se você irresponsavelmente trata o seu salário de maneira irresponsável, você não governa bem ela, como Deus poderá dar para você riquezas se você vai desperdiçá-las todas elas? Se você não consegue administrar as coisas que chegam na sua mão com facilidade, como você poderá governar as coisas espirituais que Deus está querendo colocar nas suas mãos? Então, todas as vezes, eu vou continuar, nós só vamos orar para consagrar o seu dízimo de sua oferta, mas eu queria deixar isso claro para você. Como você pode querer que o céu lhe confie algo, se você não consegue ser confiável com as pessoas que vivem do teu lado? Se as coisas da vida que lhe dão para você administrar, você irresponsavelmente não administra bem, como você pode administrar as espirituais? Como alguém pode ser cheio de Deus, recebendo tanta responsabilidade de Deus e tratando mal aquilo que Deus deu para ele? Então, nós vamos dizimar e ofertar, que eu vou seguir dentro desse assunto, que é sobre como andar em espírito. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque o texto não tem pegadinha, porque parece que o texto tem pegadinha, mas não tem. O texto só fala aquilo que é verdadeiro. Amém? Então segura aí na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, você trouxe.
Eu queria dizer para você que você não traz esse dízimo para a igreja apenas. Você traz esse dízimo para Deus. Você entrega na igreja. Você não traz o seu dízimo para a igreja. Você entrega a Deus na igreja. E você é abençoado. Não é eu que digo. Se toda a Bíblia é espiritual, então, por favor, entenda que o ato de ofertar e dizimar, ele é espiritual. Amém? Então segura aí na sua mão a sua contribuição, a sua fidelidade. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor os nossos haveres, porque tudo que nós temos é do Senhor, nada é nosso, nada é meu, tudo é teu. Nada, meu Deus, do que eu tenho é meu. Eu sou apenas um mordomo do Senhor. Eu sou apenas aquele que pelo Senhor tem a responsabilidade de administrar o que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Não quero fazer nada além daquilo que a mim foi dado por responsabilidade. E o Senhor, que é fiel para guardar a minha vida e a vida do dizimista, do ofertante, para livrá-los das mãos dos saqueadores, dos roubadores, que não roubam só finanças, mas roubam a alegria, roubam o prazer de viver, rouba a motivação, rouba a alegria, rouba a saúde, tira a paz. Esses sequestradores de felicidades, o Senhor vai repreender, porque eles não vão de maneira nenhuma roubar aquilo que o Senhor tem nos dado, porque o que o Senhor tem nos dado é do Senhor. Nós somos apenas mordomos, administradores. Mas entendemos que quando fazemos algo para o Senhor, os céus respondem e nós somos abençoados pela tua graça. Abençoados seremos na fazenda, abençoados seremos na cidade, abençoado será a nossa amassadeira, abençoado será, meu Deus, os nossos guarda-roupa, abençoado será tudo quanto temos, porque essa é a bênção daquele que acredita, que serve ao Senhor e não ao dinheiro, porque o Senhor não está querendo tirar o dinheiro do nosso bolso, mas o Senhor quer tirar a avareza do nosso coração. E nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de contribuir na tua casa, celebrando ao teu nome, bendizendo em nome de Jesus. Se você me crê, diz amém. Pode trazer aqui na frente. Eu vou pedir ao irmão Francisco que unja a mão dos irmãos, por favor. Glória a Deus. Um dia alguém me perguntou: apóstolo, por que o senhor unge as mãos dos irmãos? Eu diria: deve ser para deixar ela gordurosa. A Bíblia diz que no trabalho das mãos do homem ele come e tudo tira bem, né? Então, se no trabalho a gente come, então se tem algo que a gente precisa consagrar todo dia, é as nossas mãos, porque são elas que nos trazem sustento, são elas que nos dão habilidade para ganharmos e para sobrevivermos. Queridos, eu quero falar sobre ainda andar em espírito. Eu queria ler com os amados irmãos Gálatas capítulo 5. Amém? Quem achou? Gálatas capítulo 5, versículo número 16, diz o seguinte: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaça o desejo da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito,
e o espírito, o que é contrário à carne. Eles então estão em conflito um com o outro, de modo que você não faz o que deseja. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já adverti, aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Amém? Então preste atenção, por favor, temos que ser bem sucinto. Quando nós lemos aqui, não, porém, andai no Espírito e jamais você satisfará o desejo da carne. Engraçado que todas as vezes que nós lemos isso, logo nós pensamos o seguinte: andar em Espírito é alguém que anda com a Bíblia debaixo do braço, ou aquele que lê toda e conhece toda a Escritura. Alguém que pode dizer andar em Espírito é aquele que fala em línguas 24 horas por dia. Aí outros dizem bem assim: andar em Espírito é aquele que confessa ou que já confessou Jesus, quando na verdade andar em Espírito não tem nada a ver com isso, apenas isso. Andar em Espírito é aquele que não dá lugar à carne. Andar em Espírito não é uma pessoa que fica falando em línguas, porque tem um montão que fala em línguas que está cheio de facções. Você sabe o que é facção? Facção você sabe, facção é só você lembrar do Rio. Facção são grupos que se levantam, ou de pessoas que se levantam a fim de criar uma rivalidade, ou alguém que está querendo se tornar ou assumir com um grupo um poder que é de outros. E aí você vê que tem muitas pessoas que falam em línguas, mas que estão cheias de facções. Está doido para assumir o poder do outro, está doido para assumir o lugar do outro, está doido para tomar a posição que Deus deu para o outro. Mas ele fala em línguas. E quantos eu conheço assim? Que falam em línguas, mas estão cheios de facções, cheios de maldades. E quantos que lê a Bíblia, lê e relê, e continuam fazendo aquilo que a carne comanda a vida dele? Do tipo, aqui não tem, mas geralmente na sua Bíblia tem, avareza. O que é avareza? Porque parece que a avareza está em alguém que está querendo tomar ou crescer, ser rico e vive apenas por causa do dinheiro. A avareza ela tem duas vertentes. Uma da vertente da avareza é aquele que quer só para si, que não consegue repartir. E quantos tem na igreja que dizem viver pelo Espírito, que tudo que ele ganha de dinheiro é só para ele, que ele não consegue repartir, ele não consegue ser dizimista, não consegue ofertar, não consegue ajudar ninguém quando vê passando por necessidade. Então parece que a palavra avareza é algo que está apenas na ambição de alguém de querer ter. Não, a avareza também está na vida daquele que quer ganhar só para si e não consegue repartir com aqueles que estão do seu lado. Aqui também diz o seguinte, que dissensões, egoísmo. Imagine o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 3,
quando ele diz bem assim: e nos últimos anos muitos serão amantes de si mesmos, egoístas, que se preocupa com seu bem-estar apenas, que vive apenas para si e não consegue viver como alguém que se importa, altruísta, que consegue fazer para os outros também. Pessoas que estão tão preocupadas consigo que eles não conseguem olhar para a igreja, olhar para o reino de Deus. Imagine quantos cristãos hoje estão nas igrejas que estão apenas por estar, mas estão muito mais preocupados em si do que na igreja ou no reino de Deus, que estão muito mais preocupados com o seu bem e o bem do reino. Seja feita a tua vontade. Ele diz que quem anda no Espírito não é egoísta, não olha só para si, está preocupado com as coisas que lhe acontecem, não está apenas voltado para o que o Espírito dele quer e não o Espírito de Deus. Alguém me perguntou o que significa viver uma vida cheia do Espírito, e eu tive que dizer para ele: é aquele que não faz a vontade da carne. O que é viver uma vida no Espírito? Aquele que não faz a vontade da carne. O que é viver uma vida cheia do Espírito? Não fazer a vontade da carne. Apóstolo, mas a gente consegue viver 100% sem fazer a vontade da carne? Consegue, Jesus conseguiu, ele é o nosso modelo. Aqui, afinal de contas, vocês cantaram aqui: já estou crucificado em Cristo, agora vivo não mais eu. Opa, então tudo bem, então agora é o Espírito que conduz a sua vida, agora é o Espírito que lhe posiciona, agora é o Espírito de Deus que lhe dá a direção. Agora você não vive mais por você, já vive pelo Espírito. Agora você sabe que a vontade do Espírito é totalmente te controlar para que você faça a vontade de Deus e não a sua. Viver cheio do Espírito é ser controlado por Deus e não ser controlado pelos seus impulsos carnais. Ser cheio do Espírito é dizer para Deus: me conduza nessa minha decisão, me mostra se eu estou fazendo errado. Deixa eu te perguntar: quem aqui hoje perguntou para o Espírito Santo: o que eu fiz de errado essa semana que desagradou ao Senhor? Quantos fizeram a pergunta: Senhor, Espírito Santo, o que foi que eu fiz essa semana que desagradou? Que não foi o que você queria, mas que foi o que eu queria? Quantos? Porque se nós não perguntarmos, ele não vai falar. Eu vou repetir: se nós não perguntarmos, ele não vai falar, porque o próprio Jesus disse bem assim: ele dá aquilo que pedimos ou pensamos, ele nos dá o que pedimos, ele fala de acordo com o que a gente fala. Agora você diz: eu quero ser cheio do Espírito, eu vou andar em Espírito. Aí eu me pergunto: você pelo menos perguntou para o Espírito de Deus essa semana se você fez alguma coisa que desagradasse a ele? É porque parece que o papel do Espírito Santo está ficando esquecido no meio da igreja. Parece que o papel do Espírito Santo de andar em Espírito está ficando no meio da igreja. Nós não entendemos que viver pelo Espírito é viver transformações. Eu vou repetir: viver pelo Espírito é viver transformações. Eu vou repetir: viver pelo Espírito é viver transformações. Mas aonde está escrito? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Os que estão em Cristo são novos. Os que estão em Cristo são novos, foram transformados. Se não há uma transformação na tua vida, não há
Espírito de Deus. Porque pelo Espírito de Deus nós somos transformados todos os dias. Eu vou repetir. Quando andamos no Espírito de Deus, nós somos transformados todos os dias. Não é só, irmãos, não é só uma vez, não, é todos os dias. Todos os dias o Espírito de Deus quer nos ajudar. Por isso que ele diz que quando nós não sabemos orar, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Na verdade, quando você vive pelo Espírito, você busca, e quando você não tem o que falar, ele diz: então deixa aqui, pela sua vontade de falar, eu falarei por você. Pela tua vontade de orar, pela tua disposição de ser mudado, eu entrarei agora nos céus e falarei ao Pai por você. Você não compreenderá, mas o Pai compreenderá, porque você quer ser transformado. Viver pelo Espírito, irmãos, é viver uma transformação diária. Irmão, todo dia a gente tem que envelhecer mais feliz. Por quê? Porque um dos frutos do Espírito é a alegria. Então uma pessoa que é cheia do Espírito, ele não está alheio à sua fé, ele não está alheio ao que a Bíblia diz, ele não está alheio, ele não está aquém daquilo que a Bíblia pede para ele fazer. Quem vive no Espírito de Deus, ele salta de alegria. Amém. Deus pede o seu entusiasmo junto com o meu. Por isso que está escrito que o Espírito que Deus nos deu, ele quer que nós obedecemos a ele. E a gente não vai conseguir ser cheio de Deus quando não há obediência. Todos aqueles que têm sido impulsionados pelo Espírito são filhos de Deus. Todos aqueles que buscam a Deus, Deus se revela para ele. Olha o que ele diz: aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que os olhos não viram, que nem chegou no seu coração, Deus preparou para você, se você anda segundo o Espírito. Então, por que os nossos olhos e os nossos corações não têm tido desejos além daqueles que são carnais? Porque os nossos olhos não estão vendo além da nossa humanidade? Porque nós não andamos em Espírito. Porque o poder do Espírito é dado para nós para obedecermos a Ele. É de admirar, perceber que tem tanta gente que só porque fala em línguas acha que é batizado do Espírito Santo, quando na verdade de repente ela só aprendeu. Porque se não a ela não for revelada a obra do Espírito, os frutos do Espírito, o que vai mais se ver na vida de pessoas são desobediência. Obedecer a Deus é ser controlado pelo Espírito de Deus. Quando recebemos o Espírito da revelação e do conhecimento de Deus, como Paulo teve, Paulo chega a dizer bem assim: já estou crucificado em Cristo, agora vivo não mais eu. Ele estava apenas dizendo para os seus ouvintes que agora ele não tinha mais vontades, que ele havia encerrado na sua vida a vontade de um ser humano normal. Ele chega a dizer que ele é prisioneiro de Cristo. Ele chega a dizer: eu sou escravo de Cristo. Ele chega a dizer: olha, não fique alheio, as minhas vontades já não são mais minhas. Por isso que de vez em quando você vê Paulo filosofando, dizendo bem assim: o que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Aí alguém diz: ele está louco. Não, ele não está louco. É porque ele não quer deixar de ser egoísta, mas agora ele tem que ser egoísta. Ou desculpa, ele não quer deixar de ser egoísta, mas agora ele tem que abandonar. Ele não quer deixar os desejos, as paixões da carne
para trás, mas agora ele tem que deixar. O que ele quer, como todos nós aqui, que nenhum de nós é diferente, é que toda vez que eu estou atrasado e estou andando de carro, o sinal vermelho fecha, eu passo, e eu digo, meu Deus, não era para eu passar. Aí eu digo, bom, o Espírito Santo me avisou, não era para você passar. Ele disse, e quando eu tenho oportunidade de parar, a minha carne diz bem assim, rapaz, tu está atrasado porque tu não avança, não tem ninguém. Eu nunca esqueci de uma cidade do meu amigo apóstolo Hélio, Feira Nova, lá em Recife, que só tinha um sinal na cidade, um semáforo, só um semáforo na cidade. A cidade só tem um banco, a cidade só tem uma praça, a cidade só tem um correio, uma lotérica. Aí ele, meia-noite, não tem carro nenhum passando, ele parou e disse, eu disse, meu amigo, não tem trânsito. Mas o sinal está fechado. Não, tudo bem, mas lá no Rio, depois das 10 a gente avança. Mas aqui não é Rio não. Eu disse, eu sei, mas não tem carro, vai ficar esperando. Aí ele mostrou assim, olha a câmera lá, ó, filmando, ó. Se eu passar, vai dizer, o apóstolo passou um sinal porque meu carro é conhecido. Irmão, todos nós temos esse desejo rebelde, esse desejo que muitas das vezes luta para a gente fazer coisas erradas, mas quando nós estamos com o Espírito Santo, sempre vai ter uma luz vermelha dizendo, psst, pare, tem alguém te filmando. Aleluia, o problema é que nós vivemos uma igreja que as pessoas dizem cheia do Espírito, mas elas não abandonaram ainda as obras da carne. Elas preferem servir a si mesmo do que servir a Deus. Ela olha para as circunstâncias, e as circunstâncias que a ela é dada nunca foi dada para matá-la, mas para promovê-las, porque o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Só que quando a gente chega em Mateus, eu gostaria de se abrir, se você quiser, em Mateus capítulo 7, porque é uma palavra que todo mundo lê e fica tentando acusar o outro. E eu queria ler com os amados irmãos, Mateus capítulo 7, no versículo de número 21. Mateus 7. Versículo 21. Diz assim: nem todos, preste atenção, nem todos, quem me diz, quem está falando é o Senhor, 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 entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz o que, gente? A vontade do meu Pai. Então, olha que coisa, nem todos, deixa aberto aí que tem mais. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no céu. Agora eu me pergunto, as igrejas não estão cheias de pessoas que gritam Senhor? Agora eu me pergunto, a igreja está cheia de pessoas que fazem a vontade do Pai? Ninguém consegue fazer a vontade de Deus se não for por intermédio do Espírito Santo, porque nossa vontade não quer fazer a vontade de Deus, irmão. Se o Espírito Santo não te impulsionar, não te ajudar a fazer o que Deus pede, você está fora do céu. E não vai adiantar você estar na igreja dizendo, ah Senhor, oh glória, aleluia, e Deus vai dizer, não. Se você não faz a minha vontade, você não vai para o céu. Aí agora eu entendi o restante do versículo. Aí ele diz assim, aquele que faz a vontade do meu Pai, porque que está nos céus. Muitos mentirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome expulsamos demônio? Em teu nome fizemos muitas maravilhas? Então eu lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós
que pratica a iniquidade. Preste atenção, onde é que está a lista da iniquidade? Andar em espírito e não deis lugares à obra da carne. Qual é a obra da carne? Adianta você dizer Senhor, Senhor, e você continua invejando, mentindo, e aí você vai até profetizar, você vai até fazer obras que são obras pelo nome, porque está escrito aqui, ó, em teu nome, é o nome de Jesus que faz, não é você e nem a sua santidade. Ele está dizendo, muitos nos últimos dias dirão para mim, eu fiz isso em teu nome. Pois é, em meu nome, mas eu nunca, você conheceu meu nome, mas eu nunca te conheci. Você conheceu meu nome, você conheceu meu nome, você leu minha palavra, você leu o que eu disse, mas você nunca fez a minha vontade. Agora eu entendi que não é só achar que o fato de nós estarmos na igreja sem que o Espírito de Deus impulsione a nossa alma a obedecer a Deus. Não tem como nós vivermos em espírito se nós não fizermos a vontade de Deus. Então é duvidoso quando você vê alguém que em nome de Deus faz, mas quando você vai olhar ele na sua vida particular, ele não faz a vontade de Deus. Ele não obedece a Deus. Ele é avarento, ele é mentiroso, ele está envolvido com problemas sexuais, ele está envolvido com lascívia, ele está envolvido com mentira, ele está envolvido com idolatria, ele está envolvido com egoísmo, ele está envolvido com facções, ele está envolvido com uma série de coisas. Aí só porque ele está fazendo alguma coisinha e está dando certo em nome de Jesus, preste atenção no texto, eu vou ler novamente, ó. Ele diz bem assim, então muitos dirão em teu nome eu alcancei resultado. Ok, aqui como ele estava falando para religiosos, mas se fosse hoje ele poderia dizer bem assim, alguém diria assim, Senhor, mas em teu nome eu prosperei, Senhor, em teu nome eu casei, Senhor, em teu nome eu comprei, Senhor, em teu nome eu construí, Senhor, em teu nome. Deus ia dizer, tudo bem, em meu nome você fez tudo isso, mas você nunca fez a minha vontade. Mas como ele está falando para religioso, aí ele colocou coisa de religiosos, porque Jesus era assim, quando ele ia falar para pescador, falava de pesca, quando ele ia falar para agricultor, falava de agricultura, quando ele ia falar para doutor, falava o que o doutor queria ouvir. João capítulo 3, abre aí para mim, João capítulo 3. João capítulo 3, versículo de número 3 diz assim, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está falando com o doutor. E perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus a não ser aquele que nasceu da água e do Espírito. Não pode entrar no céu quem ainda não vive em espírito. Não pode. Engraçado que eu não sei se você sabe, mas o corpo da mulher e
foi construído para repelir a criança. Ele vai se formando, vai se encaixando, os ossos vão se abrindo de tal forma que depois que a criança nasce, ninguém pela força consegue colocar ela mais lá dentro. Ninguém. Porque o que a ciência de Deus tinha de fazer, ela fez. O que a ciência de Deus tinha de fazer, ela fez. Ela deu à mulher a condição de gerar e de expelir, mas não permitiu que a mulher, já imaginou a mulher nascer a criança e dizer: não fica a cara dele, não, botasse de novo para dentro, não vai nascer agora não quero, não gostei. Não, é porque já nasceu, se vira. Por isso que minha mãe dizia, aquele parente Mateus que balança, não é? Já nasceu, não rejeite, não tem como você voltar mais, seu útero não vai aceitar, as suas costelas não aceitarão mais, o seu quadris não aceitará mais, o seu corpo vai rejeitar. E agora parece que um doutor não consegue entender, e ele diz: e aí? Vai voltar novamente para não. É porque às vezes nós somos tão ignorantes por não termos o Espírito Santo. E eu vou lembrar o que eu falei na semana passada: o Espírito Santo é aquele que nos revela as verdades de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não consegue compreender o que é pregado para ele. Irmão, você pode ser o pior pregador do mundo, você já prestou atenção que tem alguns pregadores que são fenomenais, do tipo Billy Graham? Quem já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham, meu Deus, 2 pessoas, 3. Billy Graham, o maior evangelista do mundo. Billy Graham, ele pregava bem assim, chegava para milhões de pessoas e dizia: o Senhor Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Quem quer Jesus? Um mar de gente. Alguém perguntava: como alguém com uma palavra tão simples é capaz de gerar no coração de pessoas um arrependimento? Mas o problema era que aquele homem de palavras simples era cheio do Espírito Santo, e a palavra pela qual ele pronunciava fazia com que o Espírito Santo entrasse na pessoa e convencesse elas que elas estavam erradas e elas precisavam de Deus. Aleluia! Porque o Espírito Santo, ele é capaz de revelar para você as coisas que os teus olhos não viram, as coisas que os teus ouvidos não ouviram. O Espírito Santo é capaz de revelar para você as coisas mais secretas do coração de Deus. Aí agora Nicodemos está aqui. E aí o que é que eu faço? Não, você tem que nascer. Não nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer de Deus. Porque você nasceu de Adão. Você nasceu de Adão, com seus pecados, com suas falhas, com seus desejos carnais. Você nasceu de Adão com suas mentiras. Você nasceu de Adão com as suas imoralidades. Você nasceu de Adão com os seus preconceitos. Mas agora você precisa nascer de Deus. Amém? As verdadeiras riquezas que nós recebemos na nossa vida, nós recebemos quando nós somos fiéis a Deus, quando nós paramos de pecar e vivemos apenas daquilo que Deus manda vivermos. Em Efésios, capítulo de número 4, versículo 24, diz bem assim: o novo homem e a vida de Jesus e a sua virtude, a natureza divina, não são mística, mas nem algo do ar, mas sim algo para aquele que não são manipulados por palavras carnais, mas que vivem debaixo das virtudes gloriosas do Espírito de Deus, com a misericórdia, com a bondade, com a gratidão. Nas suas manifestações eles têm
um aroma de Jesus. Paulo diz: nós somos o bom perfume de Cristo. A pessoa cheia do Espírito de Deus, ela cheira bem. Eu vou repetir. Eu não estou falando de odores. Eu estou falando que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não repele pessoas do lado dela. Eu fui almoçar, e quando eu estava no ponto do ônibus voltando, mas tinha um rapaz tão assim, cheiroso. Tinha duas jovens levantaram e ele ficou lá. E ele abriu o sovaco assim, aí pronto, acabava tudo. Eu percebi: olha como o perfume ruim não deixa que ninguém fique do lado. Um perfume ruim afasta pessoas. Mas olha, nós somos um bom perfume de Cristo. Você tem o poder de atrair e não de repelir. Amém? Apóstolo, mas eu, graças a Deus, amém. Continue. Malaquias capítulo 3, versículo 3, o Senhor fala que nós também temos que ser purificados como fogo, como o ouro é purificado no fogo. Deus quer nos purificar, e fogo é presença do Espírito de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 21, o Senhor nos diz bem assim: e nós nos tornaremos um vaso útil ao bom mestre, preparado para as boas obras. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que os tesouros que Ele escondeu em nós foi para beneficiar aqueles que vivem ao nosso lado. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 13, quando Paulo diz: eu posso todas as coisas, ele não disse eu posso por minhas habilidades humanas, mas ele disse eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque você não vai poder nada se você não for fortalecido por Deus. Por isso que de vez em quando você perde uma batalha, você diz: meu Deus, mas olha, eu já fiz isso tantas vezes e nunca me senti tão melhor. Eu fui fazer agora, não deu certo. Aí Deus diz: porque agora você fez sozinho. Não sou eu que o fortaleci, não sou eu que o fiz conquistar, não foi eu que o fiz você avançar. Em João capítulo 15, versículo de número 5, parte B, Jesus diz bem assim: fora de mim nada podeis fazer. Eu vou repetir, é João 15, versículo 5, na parte B, final. Diz bem assim: fora de mim vocês não podem fazer nada. Você não pode, irmãos, olha, a gente vai conseguir fazer muitas coisas sem Deus, humanamente. Você vai conseguir caminhar, você vai conseguir respirar, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir muita coisa na vida, você vai. Mas quando ele fala de Deus, Jesus diz bem assim: fora de mim nada você pode fazer. Por isso que ele diz que ele é o tronco e nós somos ramos, e todo aquele que está ligado nele produz frutos. Quem está cheio de Deus tem frutos. Entenda uma coisa: o Espírito Santo quer ser a sua fonte. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Não se polui um riacho sem descontaminar a fonte. Eu vou repetir: não despolui um riacho sem desintoxicar a fonte. O problema é, não tem como você melhorar de vida se a fonte ainda está obstruída. Não tem como você ver as coisas dando certo na sua vida se o Espírito de Deus não for a fonte dos seus resultados.
que você sonha tanto, se você não começar a desobstruir a fonte, porque o Espírito de Deus, ele quer jorrar como uma fonte para a vida eterna. Ele quer ser a fonte que vai trazer para o seu riacho chamado vida a purificação. Então você não pode tirar do Espírito Santo a fonte do seu resultado. Você tem que olhar e dizer: não, porque você é forte, porque o Espírito Santo me faz forte, Ele é minha fonte. Porque você é próspero, porque o Espírito Santo me prospera, porque Ele é a fonte. Porque você tem muita alegria, porque o Espírito Santo é a fonte da minha alegria. Porque você tem prosperidade, porque o Espírito Santo é a fonte da minha prosperidade. Porque você é uma pessoa contagiante, porque o Espírito Santo é a fonte da minha influência. Se o Espírito Santo não for a fonte, não vai adiantar nada. Por isso que Jesus disse: sem mim nada poder fazer. Em Efésios capítulo 5, 18, o Senhor diz bem assim: sejam cheios do Espírito. Nesse mesmo versículo, a Bíblia diz bem assim: não vos embriagueis com vinho onde há contendas. Preste atenção. Não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Olha o que ele está dizendo: quem é cheio do Espírito não vive em contenda. Quem é cheio do Espírito não vive em contenda, porque contenda é obra da carne, é obra morta, é obra adâmica, é aqueles que vivem no sentimento de Adão. Mas quem vive em Espírito, vive cheio, embriagado pelo Espírito, ele não dá lugar à carne. O que o Espírito Santo pode fazer mais em nossa vida? Porque ser cheio do Espírito, se nós ainda não aprendemos nem viver cheio da palavra, uma vez que a palavra vive tão longe. Quando nós oramos e glorificamos a Deus, Ele nos fortalece em Espírito. Efésios capítulo 3, versículo de número 16. Ele diz bem assim: orai para aquele, pelas suas gloriosas riquezas, Ele possa fortalecer vocês com poder, através do Espírito dele em seu ser interior. Quando, irmãos, você vê pessoas, eu falo isso porque eu vou dar aula esses dias, e eu escrevi um livro voltado para os frutos do Espírito e sobre o homem interior, que é a nossa forma de pensar. Preste atenção na frase que eu vou lhe dar: uma árvore não agacha para você subir nela. Eu vou repetir: uma árvore não agacha para você subir nela. Se você quer subir na árvore, comece desde o chão. Querido, quando alguém me perguntou por que hoje os milagres são invisíveis, eu disse: é porque eles se tornaram comuns aos olhos das pessoas. O milagre só é invisível quando é comum na tua vida. De vez em quando você olha e diz assim: não estou vendo Deus fazer nada. Deus diz: pois é, porque virou comum o que eu estou fazendo na tua vida, para ver se você muda. Aleluia! É porque as coisas de Deus parecem ficar comum para a gente. Que tipo de força o Espírito Santo de Deus nos dá? A força para realizar os objetivos de Deus. Você nunca vai ter força para você. O Espírito de Deus não vai dar força para você realizar, não, o que você quer. Olha para Gideão, Juízes capítulo 6, versículo de número 12. O Senhor diz o que para Gideão? Vai nessa tua força. Mas que força? Não é que eu estou te dando, mas para quê?
para realizar a minha vontade. Qual a tua vontade? Vai libertar o povo. Mas que povo? Esse povo que agora está sendo aí ameaçado, que está na mão dos medianitas, dos amalequitas, vai lá, dos moabitas, vai lá. Mas para que essa força? Rapaz, a força que eu dou não é para realizar os seus objetivos, é para realizar os meus objetivos. Só que tem uma coisa: quando você realiza os objetivos de Deus, Deus realiza os seus objetivos. Sabe por que muitos objetivos seus não foram alcançados? Porque você ainda não realizou os de Deus. Deus disse para Moisés: vai libertar o povo. Moisés vai. Quando Deus dá um sonho para José, qual era o sonho que Deus estava dando para José? Era para abençoar ele ou para abençoar a nação de Israel? Presta atenção, a força do Espírito de Deus sempre vai ser para você realizar os objetivos de Deus e não os seus. Glórias a Deus. Só em contrapartida ele realiza os seus. Amém? Davi, eu já falei aqui, só vou lembrar. Quando você se importa com as coisas de Deus, Deus se importa com as suas coisas. Eu vou repetir. Quando você se importa com as coisas de Deus, Deus se importa com as suas coisas. Quando você se importa com o reino de Deus, Deus se importa com a tua casa. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: você não terá sucesso por sua própria força ou poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. O Espírito Santo usa você para influenciar pessoas. Não é para você tê-las, mas é para você entregá-las a Deus. Onde é que está escrito lá? Atos dos Apóstolos, versículo 8: vocês receberão poder do Espírito Santo e vai vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Presta atenção: quando o Espírito de Deus vem para você, não é para você ficar parado. Olha o texto, ele diz: vocês serão. Diga para o seu irmão: você precisa ser. Fala para ele. Ele diz: vocês serão, vocês serão, vocês serão testemunha, vocês serão discípulos, vocês serão, não só na tua casa, mas vocês serão na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Na verdade, onde você está, você tem que ser o objetivo de Deus, e o objetivo de Deus é que você dê testemunho dele. Para que o Espírito Santo? Ou ele não existe? Ou nós falamos de Espírito Santo e achamos que ele só acontece na Bíblia? Quando você for olhar a história de Sansão, dá uma olhada bem observada, que você vai ver que o Espírito de Deus pegava Sansão todas as vezes que ele estava diante de um grande obstáculo e dava a ele forças extraordinárias. Sansão só era forte porque o Espírito de Deus entrava nele. Quer sair da situação que você está? Receba o Espírito de Deus, seja cheio dele, para você ver se as amarras da tua mão não vai virar cordas queimadas, para você ver se os seus inimigos, os meus inimigos que vêm contra você, não vai ser vencido com a queixada de jumento. Vai ver que quando você está cheio do Espírito, se as suas lutas não serão vencidas como um pão. Quem diz isso é Caleb, quando ele disse: o Senhor se agradar de nós, nós vamos devorar eles como devoramos pão. O que é que ele sabe? Irmãos, todas as pessoas que foram cheias do Espírito de Deus tiveram sucesso nas suas dificuldades. Eu vou repetir: todas as pessoas que foram cheias do Espírito de Deus tiveram sucesso em suas dificuldades. Apóstolo,
pastor, por que minha luta não passa? Porque você não está cheio. Quem está cheio de Deus faz a vontade do Pai. Quem está cheio de Deus faz a vontade dele. Quem está cheio do Espírito Santo faz a vontade dele. No dia que Sansão deixou de fazer a vontade de Deus, não teve força para batalhar. Você quer ser cheio do Espírito de Deus, mas eu lhe pergunto: quer vencer suas dificuldades? Você está buscando o Espírito de Deus? Você tem o Espírito de Deus como companheiro? Você tem o Espírito de Deus como aquele que te ajuda? Você tem o Espírito de Deus como aquele que te orienta, como aquele que não deixa você pecar? Você tem o Espírito de Deus como aquele que não deixa você tentado? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: quando você for tentado, Ele também lhe dará a capacidade de suportar a tentação, por meio dele você escapará. Irmão, quem tem o Espírito de Deus escapa. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu costumo dizer: Deus cuida bem de mim. Eu hoje comecei cantando: Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia! Eu sei disso. É porque isso é tão verdadeiro na minha alma que eu me emociono. Deus sabe. Salmos 118, versículo 13 e 14 diz bem assim: seus ataques foram tão ferozes que quase caí, mas Deus me ajudou. O meu poder se aperfeiçoa, meu poder e minha força vem do Senhor, e Ele me salvou. A única maneira que você tem de vencer o que você não está conseguindo vencer é pelo Espírito de Deus. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Queridos, eu volto em Mateus e digo para vocês: olha, não adianta dizer que vai entrar no reino de Deus se não faz a vontade de Deus. Eu ando tão chateado comigo mesmo, e às vezes eu digo para Deus, Deus, eu estou chateado, mas estou chateado comigo mesmo. Eu até preguei aqui pedindo perdão para os irmãos que me ouviram, que eu usei assim uma linguagem tão fora do normal. Eu acho que eu fui muito radical quando eu disse assim: irmãos, eu acho que a gente tem que ter vergonha na cara. E tem pessoas que parecem que não entendem, ele leva isso sempre para o lado pejorativo. Porque eu acordei dizendo: rapaz, toma vergonha na tua cara. Você é mais do que o que você está vendo no espelho. Aleluia! Porque tem hora, irmãos, que a gente tem que dizer essas coisas para nós mesmos. Porque você sabe que o que você está fazendo não é de Deus. Irmãos, Deus ama ver você. Ontem, sexta-feira, eu falei aqui, já estou encerrando. Sexta-feira eu falei aqui. Eu disse que os pais, eles desejam que os filhos sejam iguais a eles. E o nosso problema como cristão é que parece que a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Às vezes a gente está cobrando das pessoas aquilo que nem a gente faz. A gente quer que as pessoas nos abraçem, mas a gente nem abraça as pessoas. Às vezes a gente quer que as pessoas sejam mais santas do que tudo, e a gente nem é santo de nada. Às vezes a gente quer que as coisas dê certo, apontamos os defeitos dos outros, mas não nos responsabilizamos com os nossos.
Porque todo pai quer que seus filhos sejam iguais a ele, ou melhores. E eu entendo isso. Eu entendo quando alguns sonhos de alguns pais são frustrados e eles dizem: poxa, eu investi tanto para que aquilo acontecesse e não deu certo. Na verdade era um sonho dele, porque o que os pais não conseguem realizar em sonhos pessoais, parece que ele transfere a responsabilidade para os filhos. Agora eu lhe pergunto: se Deus é pai, será que Ele também não quer que a gente seja igual a Ele? Se Deus é pai, será que Ele não quer que você tenha o mesmo comportamento que Ele? Irmãos, se Deus é pai, será que Ele não quer que a gente realize? Por isso agora eu entendo, Jesus disse: se você crer em mim, fará as mesmas obras que eu fiz e ainda maiores. Porque o desejo de Jesus era: seja igual ou melhor do que eu. Faça uma reflexão da sua vida. Não me ouça por me ouvir, não. Não me ouça por me ouvir, não. Não me ouça porque você não tem onde ir. Me ouça como aquela palavra que eu preguei domingo, irmãos. Enquanto você não fizer o primeiro comando, você não ouve o resto da história. Deus continuará falando a mesma coisa até você começar a se movimentar naquilo que Ele diz. Romanos capítulo 8, encerrando. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte: aqueles que vivem de acordo com a natureza pecaminosa têm em mente o que a natureza deseja. Mas aquele que vive de acordo com o Espírito tem a mente que o Espírito deseja. Os que são controlados pela natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Eu vou repetir. Aquele que vive de acordo com a natureza pecaminosa tem a mente da natureza que deseja. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito têm a mente do que o Espírito deseja. Queridos, se os seus desejos não são espirituais, então me desculpe, você não vive de acordo com o Espírito. Não sou eu, é o texto. Se você não consegue viver, desejar as coisas do Espírito, irmãos, deixa eu te perguntar: quem desejou orar? Deus, eu desejo orar 12 horas ininterrupta. Quem? Irmãos, quem deseja aqui: Senhor, eu vou ler a sua Bíblia até o final do ano, toda ela? Quem? Irmãos, quem deseja aqui dizer: Deus, eu vou ganhar no mínimo uma alma para o Senhor? Glória a Deus. Quem deseja aqui fazer o que o Espírito pede? Agora eu lhe pergunto: a maioria dos nossos desejos estão relacionados à nossa alma, ao nosso pecado. Nós queremos mais dinheiro, nós queremos mais, e isso não é pecado. Não. Desde quando a gente tenha a mente de Cristo. A grande pergunta é: diante de tantas as perguntas, de tantas afirmações, qual o seu objetivo? Irmãos, eu lhe pergunto, eu sei que todos aqui vão dizer que sim, mas não adianta você dizer que sim, porque desejo, ele sempre te leva a uma ação. Eu lhe pergunto: quem deseja que outras pessoas venham congregar, que você ganhe, você diga: poxa, está vendo fulano, foi que ganhei, está vendo Beltrano, foi que ganhei, está vendo fulano, foi que ganhei?
Onde é que está esse desejo? Se essa é a vontade do Pai. Se aqui diz os que vivem de acordo com a natureza do pecado, deseja as coisas do pecado. Mas quem vive de acordo com o Espírito, deseja a coisa do Espírito. Eu lhe pergunto, quais têm sido os seus desejos desde o início do ano até hoje? Pagar suas contas, melhorar a vida. Após ter pecado nisso? Não existe pecado. O pecado está em você não ter nenhum desejo do Espírito de Deus. O pecado está em você não ter nenhum momento que você desejou fazer algo que o Espírito de Deus já lhe pediu há muito tempo e você não fez. Porque deixa eu dizer para você e para aqueles que vão nos assistir, o Espírito de Deus não vai pedir para você sair da igreja e ir para outra. Porque não adianta eu sair daqui e morar nos Estados Unidos se os meus problemas vão para os Estados Unidos. Porque o problema não é o lugar onde eu estou, porque o lugar é feito pelo que eu sou e não por outra razão. Todo lugar é feito pelo homem. O meu quarto cheira o meu perfume. Minha cama cheira o meu perfume. Irmãos, o lugar é feito pela pessoa. O problema é que a gente não deseja ser transformado pelo Espírito de Deus e nem fazer a vontade de Deus. A gente só deseja, sabe o que, irmãos? Criticar, murmurar, falar mal, xingar, desprezar, criar facções. O que nós estamos fazendo? Será que quando o Senhor voltar, a gente vai dizer: ah, Senhor, em teu nome? Aí Ele vai dizer: foi o meu nome que fez. Porque você conheceu o meu nome, mas você nunca me conheceu. Porque aquele que me conhece faz a vontade. Você quer viver uma vida para Deus? Nós já estamos chegando no final do ano e muita gente não alcançou nada. Seus objetivos pessoais, a sua força te dão. Mas eu queria lembrar, olha, o objetivo de Deus é que você salve, é que você se multiplique, é que você ame, é que você o adore em espírito e em verdade, de verdade, é que você sirva com dois pensamentos, é que você seja verdadeiro. O Espírito de Deus espera algo de você. E você? Fica bem no seu lugar. Eu queria pedir aos músicos para virem aqui. Nós vamos cantar. Irmãos, a irmã Natalina, e eu quero aqui, em nome dela, convocar você a trazer pessoas para adquirir aquilo que vai ser vendido, a doar aquilo que presta, que não serve para você, e que existe um folheto de divulgação com o endereço do bazar, folhetozinho evangelístico, mas ela colou e eu achei muito interessante. O endereço onde vai acontecer o bazar. E que no final do culto você procure ela para pegar os folhetos, a fim de que você possa ajudar a divulgar. Irmãos, eu digo para Deus: Senhor, eu quero fazer as coisas espirituais. Eu quero fazer as coisas espirituais. Eu tenho certeza que quando a gente faz essas coisas, a gente faz as coisas espirituais. Qual o seu desejo?
Eu queria que, se você não tem o Espírito de Deus, porque você domina você mesmo, você dissesse para Deus: Deus, eu quero ser controlado pelo Teu Espírito Santo. Aleluia. Eu quero ser controlado. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero dar lugar às minhas vontades, eu não quero dar lugar à minha carne. Eu tenho mais desejado as coisas do meu pecado, da minha vida, e eu tenho desejado um pouco do Senhor. Fale com Deus, feche os teus olhos. Essa é uma oração que ninguém pode fazer por você. Verdade. Aleluia, Senhor. Graças te damos. Bendizemos ao Senhor na beleza da tua santidade. Deus poderoso, nós te louvamos.